agora o programa Jesus Vem. Apresentação, Pastor Ribeiro. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Presidente, Pastor Celso de Castro Costa. Programa Jesus Vem. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para mais um programa Jesus Vem. Hoje não está sendo ao vivo, estamos gravando aqui na quinta-feira. Mas, amados, ele será apresentado na sexta às 21h30. Agradecemos a Deus por esta porta aqui aberta, agradecemos a Deus por cada ouvinte, pelo pastor, presidente desta igreja. Este programa é da igreja, é um programa de cunho evangelístico. E o pastor da igreja aqui é o pastor Celso de Castro Costa. O primeiro vice é o pastor João Nepomuceno, depois vem pastor Hélio Nascimento, pastor Edilberto e pastor Alexander Costa. E na nossa equipe técnica nós temos o Teiro. O Teiro está por trás de quase tudo aqui. O irmão Teiro, que é filho do pastor Edilberto. Eu anotei na outra vez e não lembrei de colocar, não consegui ler. O Isaías, que também é Ribeiro, hoje ele não está aqui. E a Aninha, Ana Carolina, que é a minha filha, que hoje está aqui comigo gravando este programa. Então, agradecemos a Deus pela vida de todos. Não teríamos como fazer se não fosse com eles. E queremos dizer que a pessoa mais importante deste programa aqui, primeiramente, é o Senhor Jesus. E a segunda pessoa mais importante é você que está nos vendo e nos ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós já iremos, amados, para a nossa leitura bíblica. Hoje nós não temos assim uma interação, está sendo gravado, mas vamos para a nossa leitura bíblica, que está em João, capítulo 1, versículos de 23 a 37. O tema do culto hoje, da nossa pregação hoje, é o Cordeiro de Deus. Vamos ler João 1, do 23 ao 37. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor amado, Senhor da glória, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, meu Senhor da glória.
Nesta noite, Pai querido, Senhor, nós pedimos por cada vida, por cada um que está ouvindo a Tua palavra, meu Senhor da glória, ou Senhor, aqueles que irão ouvir também, Senhor, depois que o programa for colocado no ar, meu Senhor da glória, e que esta palavra venha penetrar em cada coração, Pai, que estejamos desarmados para recebermos a Tua palavra, Pai, que não haja nenhuma arma psicológica, meu Senhor da glória, contra a Tua palavra, meu Senhor da glória, nem também espiritual, Pai, que tu caia tudo por terra e que a Tua palavra, meu Senhor da glória, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai amado, esta Tua palavra venha frutificar em cada vida, porque diz a Tua palavra que a Tua palavra não volta vazia. Antes ela faz o que te apraz. Senhor, que seja feita a Tua vontade, no Teu nome santo, Jesus querido. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, e agora iremos ouvir o louvor Cordeiro de Deus, de Regis Danese. Cordeiro de Deus, de Regis Danese. E vamos ao louvor. Os pintores se esqueceram ao pintarem sobre a cruz o valor daquele sangue derramado por Jesus. Foram apenas gotas no pincel de um pintor, derramou todo o teu sangue, tudo isso por amor. Jesus, meu amado Jesus, meu amado Jesus, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinhos, corpo ferido, marcas de dor, mas seu olhar era um olhar de amor. Venceu, Cordeiro de Deus, Jesus, 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 meu amado Jesus, 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 meu amado Jesus, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinhos, corpo ferido, marcas de dor, mas seu olhar era um olhar de amor.
amado Jesus. Jesus, 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 meu amado Jesus, esse nome é poderoso. Jesus, 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 meu amado Jesus, esse nome salva, esse nome cura. Jesus, Jesus, meu amado Jesus, meu amado Jesus. Nome poderoso, maravilhoso, Jesus. Glórias a Deus. Louvor maravilhoso do nosso irmão Restes Danese. E agora, amados, vamos à nossa agenda ADAV. Sábado, dia 23, das 11 horas às 12, programa Cântico Missionário com o pastor Severino Amorim. Este é apresentado apenas no Facebook, na nossa página da ADAV. Das 14 às 17 horas, nós teremos aqui o workshop do Congresso Joadave, que estará havendo aqui também no Templo Central. E às 18h30 será grande culto do Congresso Joadave. Domingo, dia 24, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. E 18h30 é o encerramento do culto do Congresso Joadave. Então, ainda é Congresso Joadave no dia 24, sendo o encerramento. E vamos aos nossos endereços. Você que reside ou está visitando o Rio de Janeiro, visite o Templo Central da ADAV e congregações. Então, anota o endereço aí. O Templo Central fica na rua Arthur Rios, 805, Doutor Augusto Vasconcelos, Campo Grande, Rio de Janeiro. Congregação Monte Nebo, Estrada da Posse 501, Santíssimo. Congregação Monte Sião, Rua da Adutora, número 90, Senador Camará. Congregação Nova Canaã, Avenida Cesário de Melo, 976, Augusto Vasconcelos. Congregação Samaria, Estrada do Lameirão, 63, lote 38, Santíssimo. Congregação Betel, Rua da Liberdade, número 76, Nova Conquista, Cosmos. Congregação Getsemane, Rua Cardeal, número 31, Campo Grande. Congregação Monte Calvário, Rua Sambé, número 50, Paciência. E Congregação Monte Efraim, Estrada do Campinho, 1859, Vila Nova. Sejam sempre bem-vindos. Somos uma igreja de coração e portas abertas para você. Amém. Glórias a Deus. E vamos, amados, a mais um louvor que vai ser agora Cristo, Cordeiro de Deus. Vamos ouvir mais este louvor que é Cristo, Cordeiro de Deus, com o nosso irmão Fernandinho. E vamos ao Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nossa boca se encheu de rios, estamos como os que sonham. As nossas culpas foram lavadas no seu sangue. Não
se calou. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, vamos agora à nossa reflexão, a nossa mensagem hoje, que tem como tema o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro que é o Senhor Jesus. E vamos falar por que tem esse nome, que é Cordeiro de Deus, né? E nós iniciamos a nossa leitura aqui em João 1:23, que diz: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem está falando isso aqui é João Batista, é o próprio João Batista falando dele mesmo, falando: olha, eu sou apenas a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas, nem o profeta? Amados, aqui eles tinham ido ali porque dentro do judaísmo havia uma seita que era dos essênios. Era uma seita bem rigorosa, e eles batizavam as pessoas para se purificarem dos pecados. Eles batizavam. Só que eles não batizavam o judeu. Eles batizavam os gentios. O que é gentio? Aquele que não é judeu. E o que é judeu? Judeu, amados, o judeu, ou ele pode ter nascido judeu, pai e mãe judeus, né? Ele pode ter nascido somente a mãe judia, também é considerado judeu, ou ele pode se converter ao judaísmo. Então, no caso, eles só batizavam aqueles que não estavam enquadrados em nenhum desses casos aí. Então, eles não batizavam o judeu, porque já era considerado o povo santo ali, o povo escolhido do Senhor. E João batizava. E eles queriam saber quem autorizou. Quem autorizou? E perguntaram e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és nem o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E eles queriam saber quem autorizou aquilo ali, com que autoridade, como é que ele estava batizando, quem deu ordem, quem autorizou fazer isso. E eles queriam entender, amados. E João Batista era um pregador que ele pregava no deserto, era arauto do Senhor. Eu falei sobre ele na ministração passada. João Batista, primo do Senhor Jesus, nasceu 6 meses antes. Ele é 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus, né? Ele nasceu 6 meses antes. E João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. É interessante isso, amados. Nem aquele povo ali conhecia, nem o próprio João conhecia Jesus como Cristo. Ele não sabia ainda. Ele conhecia Jesus, mas não como Cristo. Ele não sabia que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo. Não tinha sido revelado isso ainda a ele.
João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ou seja, eu não posso nem ser escravo dele. Quando ele fala vem após mim, está vindo porque era um pouco mais novo, 6 meses mais novo, ou seja, João nasceu primeiro, mas também a função de João, o ministério de João, o chamado de João, a razão de ser da vida de João era pregar a vinda do Senhor. Por isso disse, olha, aquele que vem após mim. O que vem após mim é maior. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, ou seja, mas ele é antes de mim porque ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então é aqui explicando além daquela parte ali que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse verbo já existia antes. Jesus já existia antes. Ele não passou a existir aqui. Ele já existia antes. Agora quando ele se fez carne, não. Aí vai ser ali no nascimento virginal, né? Em Maria. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, isso aqui é tremendo, isso aqui é uma revelação poderosíssima. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, esse mundo aqui é o quê? Esse mundo aqui não é o mundo cósmico, esse mundo aqui não é o planeta Terra, não é o mundo que se via, esse mundo aqui é a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tem poder para perdoar pecados da humanidade, ou seja, do ser humano, todo aquele que crê nele. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João aqui ele está dizendo, porque agora ele identificou. Como é que ele identificou? Porque Deus revelou para ele. E ele continua dizendo, parece assim essa coisa do Cordeiro de Deus, para quem não conhece, pode achar, poxa, mas por que Cordeiro? Nós vamos explicar o porquê do Cordeiro. Ele estava falando aqui para judeus. Então, os judeus sabiam muito bem o que era o Cordeiro. Eles sabiam muito bem o assunto que estava sendo tratado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vira descer o Espírito e sobre ele repousar. Este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Agora, amados, vamos aqui, João Batista falando, e quando é interessante a autoridade que o João Batista falava. Porque assim ninguém questionava ele. Todo mundo sabia que ele era profeta. Ele era profeta, a palavra dele era poderosa ali. Apesar de ele não ter operado nenhum milagre. Mas tudo que ele falou se cumpriu. Agora vamos para esse Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem, João vem e aponta para Jesus e fala, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, amados, Cordeiro de Deus? Porque já havia uma tradição, já havia na própria religiosidade, já havia sido estabelecido ali o Cordeiro. Vamos aqui voltar um pouquinho em Gênesis 22, do 1 ao 18. Um pouquinho antes também, a Bíblia já vai mostrando isso. Ali também no início de Gênesis, quando o homem peca e cose para se vestir folhas de figueira, e depois Deus vem e dá para ele, depois de interrogar e tudo, Deus providencia para eles uma roupa de túnica de pele.
a folha de figueira ela se acaba rápido, a túnica de pele não. É bem resistente. Então ali já houve um sacrifício, simboliza um sacrifício. Porque para você usar a pele do animal, o animal vai morrer. Não tem como você usar a pele do animal se o animal não morrer, não tem como. Não dá para emprestar a pele, não é um casaco. O animal perde a vida. Então, ali já vai mostrando isso, mas em Gênesis 22, do 1 ao 18, falando aqui de Abraão, Gênesis 22, do 1 ao 18. Vamos fazer uma breve reflexão aqui. Gênesis 22, do 1 ao 18, para entendermos melhor esse cordeiro e entendermos por que o judeu entendia o que era o cordeiro. Amados, Deus se apresenta para o povo de Israel, quando ele fala com Moisés, ele fala assim: ô Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e serei lembrado assim, pelas gerações. Você fala, eu sou o que sou, vai, diz aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós, e diz a ele que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, Deus ele se revela primeiro para quem? Para Abraão, por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Então, quando Deus se revela para Abraão, ainda não existia a lei. A lei vai existir em quem? Em Moisés, ali no Monte Sinai, já é no Êxodo. Então já foi ali, já teve José, então já passa bastante tempo. Mas aqui já teve os 12 filhos de Jacó. Então aqui ainda com Abraão. Abraão já estava com o seu nome, já tinha sido mudado. Abraão é chamado de pai da fé, primeiro ele é chamado de Abrão, e depois Deus muda o nome dele para Abraão. Então, amados, e Abraão teve as suas dificuldades, mas ele cria em Deus. Não foi perfeito? Não foi perfeito, como nenhum personagem bíblico. Mas chega aqui, Abraão aqui já idoso, ele teve, quando Sara teve Isaque, Abraão estava com 100 anos e Sara estava com 90. Então, amados, Isaque é chamado de riso, porque Sara riu, o nome Isaque também significa riso, porque Sara riu daquilo ali, não creu, então ele foi chamado de Isaque. E aconteceu aqui, no capítulo 22, diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe. Amados, esse tentou aqui é provou. Eu preciso entender algumas coisas que Deus não tenta ninguém. Então, ele provou a Abraão. Então, o sentido aqui é de provar. É de provar. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Deus já falava direto com Abraão. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Aí Deus é bem específico, porque ele tinha outro filho, ele tinha também Ismael, que já tinha sido tirado dali. Então ele disse: não, é teu filho, mas Deus tinha prometido para Abraão que nele seria, na semente dele com Sara, nasceria um filho dele com Sara, aí é Isaque. Então é nele que está a promessa, em Isaque. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Aqui Abraão já está idoso, Abraão já teve muita experiência com Deus. Então aqui a fé dele já está bem fortalecida, ele já é um homem bem experiente. O teu único filho, Isaque, aí especifica mais: a quem amas. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Holocaustos, amados, é queimar por inteiro. É queimar por inteiro. Então seria queimar por inteiro. Ele seria imolado ali, seria morto e seria queimado por inteiro. Isso é holocausto. Em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Bom, a distância aqui desse local seria de entre 80 a 100 quilômetros. Abraão andou 3 dias, né? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha que caminhada difícil, hein? Misericórdia. Realmente, Abraão, ele merece completamente, temos que tirar o chapéu, porque é o pai da fé mesmo, amado. Ele creu em Deus ali. Ele creu. E nós fomos chamados para crer também.
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo os 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Já tinha dado 3 dias, viu de longe ainda. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha o que Abraão fala. Então, em Hebreus fala que Abraão creu que Deus iria ressuscitar a Isaque. E o entendimento do texto aqui também é esse, amados. Ele não falou que ia voltar com o filho. Nós vamos lá, eu e o moço vamos lá adorar, nós vamos voltar. Ele fala isso para os seus empregados ali, na época eram os seus escravos, na verdade, né? E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-lhe sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que coisa, que pergunta, né? E responde Abraão, e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Agora imagina como é que estava o coração de Abraão. E Isaque foi. Isaque confiava no pai. Sabia que o pai confiava em Deus, sabia que o pai era um homem de Deus. E aí eles caminham junto, né? E eu imagino o coração, como é que estava o coração de Abraão. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Irmão, olha que coisa. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Amados, é interessante isso, amados, que o anjo bradou. O anjo bradou para Abraão, para que ele não fizesse aquilo. Ele já estava pronto para fazer, ele ia fazer. O anjo tinha que bradar para que ele parasse, ele já tinha levantado o cutelo para imolar o seu próprio filho. Tudo isso para chegar lá no cordeiro. Então ele bradou e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas, foi o anjo do Senhor, não estendas a tua... Amados, quando aparece aqui o anjo do Senhor, entendemos que é o próprio Senhor Jesus aqui, tá? Quando se lê no Antigo Testamento aparece o anjo, aparece esse artigo definido aqui, o anjo do Senhor. Normalmente se entende-se aqui ser o próprio Senhor Jesus. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negasses o teu filho, o teu único. Glórias a Deus. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Deus não proveu o cordeiro, amados? Por isso que Abraão falou que Deus ia prover o cordeiro. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, ele bradou, amados, por mim mesmo jurei. Por que ele jura por ele mesmo, amado? Porque não tem ninguém maior do que ele. Deus jura por ele mesmo porque não tem ninguém maior do que ele. Não tem como ele jurar por alguém, porque ele é maior do que todos. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse desde os céus. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha que coisa, amados. Dele ter obedecido, olha essa bênção, como é que ela foi extensiva. Foi extensiva. Então, Abraão, e nos alcança, então Abraão tornou aos seus moços, não tornou com o filho de volta? Glórias a Deus. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Mica deu filhos a Naor teu irmão. Amados, aqui é chamado aqui esse local, ele é chamado aqui também, essa ação, essa manifestação de Deus, é chamado Jeová Jireh, que dizer Deus proverá. Deus proverá. Então, Deus proveu o cordeiro. Abraão ia matar quem? Aqui, o seu filho. Quem providenciou o cordeiro? Deus. Por isso que ele fala aqui, lá em João, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, um cordeiro aqui, inocente, pagou o preço pelo ser humano. O inocente pagando pelo pecador. O sangue inocente sendo vestido no lugar do pecador. Então, quando João fala, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o povo judeu conhecia muito bem essa história aqui, muito bem. Aí chegamos lá na lei, aí vai em Êxodo, aqui já é com Moisés. Aí já passou Abraão, já passou Isaac, já passou Jacó, aí tem as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, para depois de 400 anos vir Moisés. Depois daquele tempo que ficou ali, mais ou menos 400 anos. Então aqui, amados, aí vem Êxodo 29, versículos 38 ao 42. Êxodo 29, 38 ao 42, que nos fala: isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Isso aqui, amados, é Deus falando acerca dos sacrifícios que seriam feitos. Aqui o povo já sendo liberto. Êxodo é a saída do povo do Egito. O povo aqui já tinha saído. Então foi mandado fazer um tabernáculo. E esse tabernáculo aqui, ele vai dizendo como seria feito e vai dizendo que tipo de sacrifício deveria ser oferecido. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecereis pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então, cada dia eram 2 cordeiros, um de manhã e outro à tarde. Com o cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, conforme a sua libação. Por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, amados, continuamente era oferecido, então todo dia, 2 cordeiros, todo dia. Isso aí vem aqui no tabernáculo, depois no templo também que foi feito ali, o templo de Salomão. Isso aí continuava, porque as mesmas ordens aqui que ficou para o tabernáculo permanecem para o templo. Então isso aqui era comum. Então o cordeiro morria pelo pecado, pelo pecador, para vamos dizer, cobrir o pecado.
Então, como havia muito pecado, toda hora tinha que morrer um cordeiro. Era um de manhã, outro de tarde, um de manhã, outro de tarde. Aí, quando vem o Senhor Jesus, por isso que ele fala, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos voltar agora para João 1. Vamos voltar para João 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora entendemos o que é esse cordeiro, que ele estava familiarizado com isso. Agora, esse cordeiro aqui, amados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, aí o sacrifício é somente um. Ele vai fazer o sacrifício perfeito, porque ele também vai ser a oferta perfeita. E ele também é o sacerdote perfeito. Então o Senhor Jesus, ele é a oferta perfeita, ele é o sacerdote perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então João aqui, ele apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira. Agora, esse mundo aqui é o quê? O ser humano, é o pecado de todo aquele que crê. Se eu creio no Senhor Jesus, entrego a minha vida para Ele, diz a palavra de Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se eu creio no sacrifício do Calvário, que foi feito lá no Calvário, Jesus morreu no nosso lugar, Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, louvado seja o nome do Senhor, e foi assunto aos céus, ou seja, subiu aos céus, e intercede por nós, glorificado seja o nome do Senhor. Então Ele é o sacerdote perfeito, Ele é o advogado, Ele é o nosso advogado também, glórias a Deus. Então, amados, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi apresentado, basta somente nele crer. Eu já falei na mensagem passada, em Isaías 9,6 nos fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então esse é Jesus, é o Filho que se nos deu, é um presente de Deus para a humanidade. Em João 3,16 nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este mundo aqui é o que? É o ser humano. É a humanidade, é o ser humano. É para que todo aquele que crê. Então ele deu para a humanidade, mas é necessário crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto áureo da Bíblia, amados. É João 3,16, é considerado o texto áureo da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E João aqui ele vai explicando, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem falou? Deus falou com João o Batista. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso deixar de crer que ele é o Filho de Deus. Nunca, não posso, nunca deixar. E diz aqui, amados, no dia seguinte, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar, a Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os seus discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. É interessante, amado, que esse Cordeiro de Deus aqui, ele aparece aqui como o Cordeiro. Mas quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 5, versículos do 1 ao 14, vamos passarmos aqui Apocalipse 5, bem conhecido, louvado seja o nome do Senhor, do 1 ao 14.
E vi na destra do... Também foi escrito por João. Aqui, João, o evangelista. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. João, aleluia. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Olha que coisa. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Não apareceu um leão, o cordeiro, mas é o cordeiro. Esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqui não, aqui já é ele que venceu. Toda honra, toda glória é para ele. Ele fala lá, quando ele ressuscita, ele fala: olha, todo poder foi me dado nos céus e na terra, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a Deus. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Continue orando, amado. Está indo como cheiro de servo diante do Senhor. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro, aleluia, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, amado, até o inferno vai ter que se prostrar diante do Senhor, e debaixo da terra, e quem está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. O nome dele é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a oportunidade está aberta para que você possa se entregar para o Senhor Jesus nesta noite. Foi apresentado para você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrei ali desde o comecinho e passamos aqui. E este cordeiro, ele foi imolado, ele foi sacrificado ali no Calvário, mas ele deu a vida por nós. Diz a palavra de Deus em João 10, o próprio Jesus fala assim: olha, ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou para tornar a tomá-la. Ele não tinha como morrer, mas ele entregou a sua vida por nós. Ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou para tornar a tomá-la. Esse poder recebi do meu Pai. Então, amado, o Senhor Jesus, quando estava ali na cruz, ele fala para o Pai assim: olha, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então foi ele que entregou a sua própria vida na mão do Pai, ali pagando o preço pelo nosso pecado. Mas aí ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é o Senhor da vida.
Diz a palavra de Deus que soltas as ânsias da morte, porque não era possível retê-lo. Não tinha. A morte pensou que tinha vencido. O inferno achou que venceu, mas a morte perdeu. O inferno também, ambos foram vencidos ali, quando o Senhor Jesus ressuscita, vitorioso. A morte não pôde retê-lo. O inferno também não tem como vencê-lo. Amados, o que mais o ser humano teme é a morte. O que mais o homem teme é ainda depois ir para o inferno. Mas o Senhor Jesus, ele veio para o que era seu. Mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos creem no seu nome. Estaremos fazendo uma oração de confissão, né? Quem quiser se entregar para o Senhor Jesus, se entrega aí onde você está. Entrega a tua vida para Ele. E logo após também estaremos ouvindo o louvor, que vai ser Digno é o Cordeiro, com a irmã Bruna Carla. Mas vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor amado, Senhor da glória, te damos graça, meu Senhor da glória, pela tua palavra nesta noite, meu Senhor. Ó Senhor, digno és, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, Senhor. Porque o Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluias. O Senhor já proveu o Cordeiro que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito já aconteceu, o sacerdote perfeito já está intercedendo por nós, porque ele sofreu como nós aqui na terra, sendo que ele nunca pecou. Na sua boca nunca houve engano. Ó Jesus querido, Jesus santo, toma cada vida nas tuas mãos. Cada um que está se entregando para ti nesta noite, Pai, abençoa, guarda, livra de todo mal e que eles permaneçam sempre na tua presença, Senhor da glória. Porque tu és digno, Pai, no teu nome santo, Jesus querido, Senhor, porque vale a pena te servir, Pai, vale a pena, é a melhor coisa do mundo. Ó Senhor, porque tu és santo, Senhor, e tu nos santifica também pela tua palavra. No teu nome santo, Jesus querido. Amém, Senhor, amém. E vamos ouvir o louvor Digno é o Cordeiro com a nossa irmã Bruna Carla, ainda criança, né? E vamos ao louvor. João teve uma visão, foi na ilha de Patmos, pois não havia ninguém, nem anjos também, que pudesse o livro desatar. Disse assim para João:
todos de branco, de mãos dadas a cantar, Santo, 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 ao Cordeiro que vivo está. Também fico a imaginar que maravilha será ver Jesus Cristo face a face e também os meus irmãos juntos em adoração. Só Ele é digno, digno é o Senhor do livro desatar. O Cordeiro reviveu e a morte ele venceu. É a glória de Deus. Só Ele é digno, digno é o Senhor do livro desatar. O Cordeiro reviveu e a morte ele venceu. Pra glória de Deus, pra glória de Deus. Santo, Ele é santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Santo, Ele é santo, 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 aleluia, Ele é santo, santo é o Jesus. Muito obrigado, meu amado, por ter ficado conosco até agora. Como já falamos antes, a primeira pessoa mais importante é o Senhor Jesus. E a segunda é você que está nos ouvindo, está nos vendo, está nos assistindo. E agora vamos fazer uma oração de encerramento, agradecendo a Deus por tudo, né? Pela sua vida também. E também daremos a bênção apostólica logo após a bênção. Quando eu falar amém, todos dizem: Jesus vem. Senhor nosso Deus, Senhor amado, Senhor da glória, muito obrigado por tudo, Pai, por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Agora, Senhor, leva na tua paz, na tua segurança, livra-nos de todo mal, Senhor. E, Senhor, que esta palavra, Senhor, vá frutificando em cada coração, Pai. À medida que forem ouvindo, forem refletindo, Pai, que vidas se rendam aos teus pés, meu Senhor da glória, porque tu és digno, porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado por tudo, no teu nome santo, Jesus querido. Amém, Senhor, amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. E todos dizem amém. Quem disse amém, diga: Jesus vem. E até o próximo programa. Ficamos por aqui
com esta edição do programa Jesus Vem. Até próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Voando sobre as nuvens.